Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar sobre renda variável e renda fixa. Então é uma pergunta muito comum aí, principalmente para quem está começando a investir e fica aí se perguntando o que é melhor, investir na renda fixa ou investir na renda variável. Na verdade, tudo em finanças a gente sempre responde com aquela resposta básica e simples, né? Depende. Vai depender muito daquilo que você quer, do seu objetivo, do seu foco, da sua estratégia. Vai depender muito daquilo que você esteja realmente procurando. Essa não é uma preocupação que você tem que ter, principalmente se você está começando no mundo dos investimentos. Também é muito comum as pessoas quererem ficar balanceando carteira, principalmente quando está começando a investir. Ou seja, pegar 50% do dinheiro, botar em renda fixa, pegar outros 50% botar em renda variável, ou 40-60, ou 30-70, ou 80-20. Você não tem que ter esse tipo de preocupação no começo da sua jornada. A pergunta que você tem que ser respondida é a seguinte: quais são os ativos que eu devo investir? Ou seja, quais os ativos que eu tenho que alocar, fazer aquisição, comprar, para que eu consiga chegar no meu objetivo. E antes de você investir, é fundamental que você siga esses 3 passos. O primeiro passo é traçar um objetivo claro e transparente, ou seja, uma meta. Então vamos dar aqui um exemplo. Eu quero, por exemplo, juntar 20 mil reais para algum fim, seja para viajar, seja para dar entrada no carro, seja até mesmo para fazer uma obra na minha casa, enfim. E após esse objetivo, você vai ter que ter um tempo. O tempo é fundamental, você tem que dar um tempo para aquilo aconteça. Então, por exemplo, se você não se limitar de um tempo, aí estamos falando realmente do tempo cronológico, você vai ficar procrastinando ali, muitas das vezes você vai se frustrar porque você vai pensar que aquilo dali é até eterno e você não vai fazer aquilo dali num tempo hábil. Então, se você, por exemplo, traça o objetivo de juntar 20 mil reais, trace um tempo. Vamos supor aqui que você traçou isso em 3 anos. E o último, a estratégia, aquela que vai dar vida, aquela que vai dar força para que você atinja seu objetivo. Então, você tem o objetivo de juntar 20 mil reais num tempo, por exemplo, aí de 3 anos, e vai montar a estratégia. Que estratégia é essa? Por exemplo, fazer uma renda extra, diminuir seu custo de vida em 10%, cancelar um plano, um projeto que você tem aí, por exemplo, uma viagem. Se você tem uma viagem internacional para fazer, você já cancela essa viagem, você já consegue juntar parte desse dinheiro, trabalhar um pouco mais, abrir um pequeno negócio, enfim. Então, antes de você pensar em investir em renda fixa ou renda variável, você tem que ter um objetivo muito claro e transparente, um tempo para que isso aconteça e também uma estratégia para dar vida nisso. É importante entender que a renda fixa, tanto quanto a renda variável, ela tem um objetivo, tem uma funcionalidade. Então, a funcionalidade normalmente da renda fixa é a segurança. Quando as pessoas investem em renda fixa, elas estão realmente voltadas para a segurança. Então, por exemplo, se você quiser formatar uma reserva de emergência, ele fazer um colchão de segurança, para que se porventura você venha ter um problema ali no futuro, você pegue esse dinheiro imediatamente. Então é importante que você invista na renda fixa, no Tesouro Selic, por exemplo, que é um título de renda fixa público, que você consegue uma liquidez também diária, ou seja, no momento que você precisar sacar esse dinheiro, você consegue sacar diretamente ali, sem que você não precise de algum tempo, alguns dias ali para ter esse dinheiro na sua conta. Também temos aí CDBs, você pode investir, por exemplo, no CDB do seu banco aí, que renda aí no mínimo 100% do CDI, que esse título também tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É importante também que você invista no CDB, que ele tem também liquidez diária, ou seja, capacidade de resgatar esse dinheiro imediatamente. E renda fixa, como a renda variável, ela tem sempre as suas funcionalidades e sempre as suas especificações. Então não adianta você querer investir na renda fixa ou investir na renda variável, ou nas duas juntas, ou até mesmo pensar que uma é melhor do que a outra, quando na verdade uma, tão quanto a outra, são boas. Ambas têm bons ativos. Então vamos aqui para a renda variável. A variável está totalmente voltada por longo prazo, ou seja, está voltada para que você atinja a sua liberdade financeira, está voltada para que você, muitas das vezes, aí, consiga se aposentar ou consiga fazer uma complementação de renda. Então é muito importante que você, ao investir em renda variável, você entenda que como se fosse uma galinha dos ovos de ouro. Então você vai botar ali dinheiro nessa conta, uma conta aí, por exemplo, que você pode dar um nome a ela de liberdade financeira, você não vai mexer nunca nessa conta, você só vai mexer nessa conta quando você conseguir o seu objetivo claro. Ou seja, eu vou me aposentar na Bolsa de Valores. E aí você vai
pegar esses ovos aí dessa galinha dos ovos de ouro, você vai reinvestir todos, que seria o quê? Seriam os proventos. Você vai colocar esses proventos também para fazer mais dinheiro e você só vai realmente mexer nesse dinheiro quando você conseguir o seu objetivo. Então é importante que você entenda que uma quanto outra tem sempre a sua funcionalidade. Então, se você está começando no mundo dos investimentos, não pense que uma é melhor do que a outra ou que uma é pior do que a outra. Na verdade, se você investir numa renda fixa, por exemplo, com objetivo de renda variável, você vai, na verdade, se frustrar, porque você está investindo num ativo que está indo bem contra os seus investimentos. Então, como eu falei, reserva de emergência tem que ser em renda fixa. Se você investir em renda variável, numa ação, por exemplo, no momento que você vai resgatar esse valor, possa ser que essa ação esteja em baixa, então você vai pegar ali o seu dinheiro totalmente desprecificado. Por quê? Porque você investiu em algo quando na verdade era para você investir em outro. Vamos falar aqui, por exemplo, da sua aposentadoria, como eu mencionei antes. Então, por exemplo, se você quiser se aposentar, é ideal que você invista em renda variável. Por quê? Porque a renda variável, estatisticamente, ela rentabiliza bem mais do que a renda fixa. Porque a renda fixa ela tem uma limitação de rentabilidade. Então, se você investe no Tesouro Selic, o Tesouro vai pegar aquela renda ali, no máximo 10,5%, 10,75%, 11%, vai depender muito da taxa Selic aí do ano, porém você nunca vai ter um ganho exponencial. Por quê? Porque isso é uma característica da renda fixa. Se ela te traz segurança, ela não vai te trazer um retorno tão grande assim. Já a renda variável, não. Na renda variável, se você colocar R$ 1.000, e aí você vai investir na renda variável como fosse um investimento, como você entendesse que aquilo dali é um empreendimento, ou seja, um investidor empreendedor, você pode vir também ver o seu dinheiro derreter, ou seja, você pode botar R$ 1.000 e ver o seu dinheiro cair a zero, por exemplo, se a empresa falir, como você também pode botar o seu dinheiro R$ 1.000 ali, você vê esse dinheiro virar 10, 20, às vezes até R$ 100.000 ao longo do tempo. Por quê? Porque não existe limite para valorização para cima. Então, a empresa ela pode se capitalizar, fazer boa gestão, ela pode simplesmente ter bons gestores ali que consiga trazer bons resultados e você pode se beneficiar disso. Então, se você quiser prosperar no longo prazo, você tem que entender que a renda variável é o melhor caminho. Agora, se você está começando e se você não sabe ainda analisar uma empresa tanto qualitativa como quantitativamente, é ideal que você fique na renda fixa. Então, assim, não se apegue se uma é melhor do que a outra. Se apegue sempre a atender o seu objetivo. Então, vou repetir, a pergunta que você tem que se fazer não é se a renda fixa é melhor do que a renda variável. A pergunta é a seguinte: quais são os ativos que eu devo comprar para que eu consiga o meu objetivo? Por hoje é só, tchau, tchau e até a próxima.